Então, para deixar todo mundo alinhado, eu vou resolver de novo agora aquele primeiro exercício que a gente fez na aula de mapeamento direto de cache. Então a gente tem aqui uma memória com então 32 posições, tá? Ou seja, eu preciso de 5 bits para endereçar toda essa memória. Eu tenho algumas configurações no meu cache que o exercício já me dá, então sei que o tamanho do meu cache são 8 bytes e sei que o número de posições de memória por bloco são 2. Então significa que no meu cache eu guardo 2 bytes por vez. Tá? O que ele pede agora é então qual o número de conjuntos, número de linhas e número de blocos do meu cache. Bom, o número de blocos eu já sei, são 2. Eu sei o tamanho do cache, que são 8 blocos. Então o que eu preciso então é fazer a continha, né? O tamanho do cache é número de conjuntos, não sei, mas o número de linhas. Bom, o mapeamento é direto, ou seja, o número de linhas é igual a 1, vezes o número de blocos, que eu também conheço, que é 2. E fácil a gente vê então que S é igual a 4. Tá? Então, significa que, basicamente, a resposta do exercício é que o S, a configuração do cache, o S, o E e o B, então, são 4 conjuntos, uma linha por conjunto e 2 bytes por bloco. No item B, ele pede para eu desenhar o particionamento do endereço em bits de tag, set e offset de bloco. Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que se eu tenho 32 posições endereçáveis, então eu preciso de 2 elevado a 5 preciso de 5 bits, né? Porque 2 é 32 é 2 elevado a quinta. Então, nessa situação, eu vou olhar aqui para a resposta do exercício anterior e vou conseguir então identificar quantos bits eu preciso para cada coisa. O primeiro ponto importante é o seguinte: o tag é tudo que sobrar. Então eu preciso olhar só o número de conjuntos e o número de blocos, certo? Então eu vou roubar um bloquinho aqui que eu já coloquei separado. Eu tenho 2 bytes por bloco, ou seja, para eu endereçar alguma coisa dentro de um bloco eu preciso de um bit só, porque são 2 bytes, ou o primeiro ou o segundo. O número de conjuntos são 4. Então significa o quê? Que eu preciso de 2 bits para ter 4 combinações, né? 2 bits vão endereçar então 4 conjuntos. Então eu pego aqui meu bloquinho laranja, que vai representar a parte de conjunto do endereço, e vou colocar ele aqui. Então eu tenho, que nem a gente fez na aula, um bit azul para endereçar dentro de um bloco, 2 bits amarelos, laranjas, aqui para endereçar qual conjunto eu estou lidando, e por último, tudo que sobrou, então, é o tag. Tá? Então assim eu tenho então meu endereço aqui, são 5 bits, 2 de tag, 2 para endereçar o conjunto e 1 para endereçar dentro de um bloco. O item C pede então para eu desenhar o cache, certo? Então vou começar então fazendo uma revisãozinha do que é a linha de cache. Coloquei assim o retângulo verdinho para representar uma linha do cache, tá? Ela tem basicamente 3 partes. A primeira parte é um bit aqui vermelhinho, que é o bit de validade, tá? Aqui basicamente eu tenho uma indicação de que se os dados que estão dentro dessa linha de cache são válidos. Ele pode ficar inválido, por exemplo, porque eu escrevi dados numa certa posição de memória, e aí aqui o cache está desatualizado. Tá? Ele pode ficar inválido porque eu troquei de programa. Toda vez que eu troco, que a CPU troca a execução de programa, ela invalida todo o cache. Então, quando eu olho para um cache, eu preciso ver se o V está válido ou não, né? A segunda parte que tem, então, são os 2 bits de tag.
Então, lembra que aqui nos meus bits de tag, o que vai acontecer? Eu uso os bits laranjas aqui para indexar qual conjunto eu vejo, e depois eu uso o bit tag para saber se o dado que está no cache é o que eu estava procurando ou não. Então os bits de tag aparecem aqui. E por último, eu tenho os dados que eu quero guardar no cache. Né? Ou seja, agora eu tenho dois azuizinhos. Por quê? Porque eu tenho um bit para endereçar 2 bytes. Lembra? O tamanho do bloco do cache é 2. Logo, o número de posições de memória que eu estou guardando aqui são 2. Então, isso, em verde, é uma linha do cache. O que acontece é que agora, cada conjunto no cache vai ter uma ou mais linhas. No caso do mapeamento direto, a gente já viu que o E, o número de linhas, é 1. Isso é uma definição do que é mapeamento direto. Logo, para cada um dos conjuntos do meu cache, eu vou ter somente uma linha, somente um desses daqui, certo? E eu sei então que, como eu tenho 2 bits para representar, 2 bits do meu endereço para representar um conjunto, então eu tenho no máximo 4 conjuntos. Então eu vou colocar cada um dos conjuntos aqui. O primeiro é o 00, certo? E aí eu vou repetir isso pro 01. Então está aqui o meu cache com as suas 4. Se o caso fosse que não é um mapeamento direto, que é alguma outra configuração de cache, pode ser que existam mais de uma linha por conjunto, ou seja, cada conjunto ele é uma coluna de linhas, ok? Então agora eu vou fazer a primeira parte do item D, certo? Que é, como a gente vai ficar reescrevendo muitas coisas no cache, eu então copiei aqui uma linha a mais embaixo, tamanho maior, para a gente poder preencher e apagar o que tiver aqui dentro, tá? Então a primeira parte do exercício do item D é que a gente precisa então particionar os acessos, as posições de acesso à memória, né? A gente vai particionar os bits desses endereços usando então o que a gente fez aqui no item 2. Então, o primeiro bit de todos os endereços ele é o bit que indexa o bloco. E por aí vai. Então eu vou marcar todos eles como azuis. Agora, os próximos 2 bits identificam qual conjunto eu estou então lidando. Então, vou marcar todos eles como laranja. O que sobrou é a tag, que vai ser meio rosa aqui, né?
Então agora eu tenho então todos os meus endereços particionados direitinho. Já fica muito claro, muito rápido eu saber então quem que é o set, o conjunto, quem que é o tag e quem que é o índice dentro de um bloco. Então na última parte do exercício a gente vai fazer os acessos de memória em sequência e vai preencher o cache. E quando houver um conflito a gente vai então substituir. O primeiro acesso de memória é o 18, ou seja, eu vou vir aqui na posição do conjunto 01, aqui, certo? Vou verificar que não tem ninguém no cache, então eu vou colocar esse endereço aqui, né? Então, o tag é 1, 0. Agora vamos ver quais são os dois blocos de memória que caem nesses 4 bits em comum. Então, vem aqui, o 18 e o 19 vão ser copiados em conjunto para o cache. Então, eu vou copiar 57 e 35. 57 e 35. Então, eu fiz o acesso de memória ao 18, ele já puxou para o cache 2 bytes de memória ali, o 18 e o 19, e colocou o tag no valor certo. Posso passar então para o próximo item, o 0. Ele está indexado no conjunto 0, não tem nada aqui, eu posso colocar ele então. A tag dele é 0, 00, né? E quais são os conteúdos de memória agora que eu vou olhar? Bom, as posições são a 0 e a 1, certo? Porque são os dois endereços que têm os primeiros 4 bits fixos. Então eu vou copiar 16 e 223. Então eu vou copiar aqui 223, aqui eu vou copiar 16. Passo então agora para o 1. Quando eu vou acessar a posição 1, eu olho aqui, conjunto 00, offset no bloco 1, 223. Consegui pegar no cache. Então, funcionou, não preciso me preocupar. Ou seja, os primeiros dois eles foram miss, pelo simples fato de que o cache estava vazio. Agora que o cache tem alguma coisa, eu tenho o meu primeiro hit. Certo? Deixa eu alinhar eles bonitinhos aqui. Então agora eu tenho o meu primeiro hit e eu vou continuar então. Eu vou acessar a posição 20 agora. 20 está indexado no set 10, no set 3. Ele está vazio, eu posso então colocar lá isso na memória. Posso colocar isso no cache. Eu atualizo, minha tag é 1, 0. E qual que é o conteúdo de memória? Vou aqui na posição 20 e 21. 170, 223. Então, 170 e 223. Pronto, meu cache agora está atualizado. E aqui de novo, né, houve um miss, porque aquela posição estava vazia. Agora, eu vou acessar o 4. O 4 ele tem 710 também. Ih, mas agora está cheio. Então, houve um miss no cache, porque a posição que eu queria não está, e houve um conflito. Vou anotar aqui, conflito. Ok? O cache funciona da seguinte maneira, ele guarda o último dado que foi pedido, porque ele tem aquela ideia de localidade. Então, aqui antes tinha a posição 20, agora vai ter a posição 4. Então, eu atualizo a minha tag para 00 e atualizo os dados que estão no cache para o que tem na posição 4 e 5, 14 e 227. Então, 14 e 227. Então, agora, o que está aqui no cache é a posição 4. Vou acessar agora a posição 10. Ela está indexada aqui no item 01, que já está ocupado. Então, de novo, houve um conflito. Eu vou tirar o dado anterior e vou colocar agora o que está na posição 10 de memória. O tag é o 0, 1. E o que tem na posição de memória 10 e 11 é 40 e 121. Então, a gente vem aqui e coloca 40 e 121. E por fim, o último acesso de memória é a posição. Eu vou. Tem que marcar aqui, né? Que de novo,
houve um conflito, houve miss e houve um conflito. E por último, então, eu vou fazer a posição 21. Mesma coisa, eu indexo aqui, vou ver, é o conjunto 3, aqui, já está ocupado. Vou fazer a substituição. Então, vou colocar 1, 0. E vou colocar de volta as posições 20 e 21. 170 e 223. E, novamente, houve, então, um miss e houve um conflito. Ou seja, ele houve um miss não só porque estava vazio, mas ele precisou, então, substituir alguém que estava no cache por uma versão nova. Esse cache com mapeamento direto, vocês veem que, apesar de que tem muitos conflitos, tem muito miss e muito conflito. Então, para essa sequência de acessos, para esse padrão de acesso, ele era um cache muito ruim. A gente vai ver nos próximos exercícios, nos itens no 2 e no 3, a diferença então entre colocar mais linhas no cache, ou seja, cada conjunto tem 2 linhas ao invés de uma só. Claro, o número de conjuntos então diminui. Ou de usar somente um conjunto, que é esse cache totalmente associativo. E a gente vai então discutir quais são as vantagens e desvantagens de cada um e vai ver que o padrão de hit e miss é diferente em cada um deles.